Como um clique, uma solução prática e acessível. É assim que a Max Data se apresenta para você. A Max Data atua no mercado trazendo aos seus clientes o melhor em tecnologia. Conheça nossos produtos no site www.maxdatasistema.com.br. Olá pessoal, o treinamento de hoje vou estar abordando sobre a formação do preço de venda. O Max Data trabalha com a fórmula markup e o markup ele é dividido em markup divisor e markup multiplicador, e é sobre isso que eu vou estar tratando nesse treinamento. O processo de formação do preço de venda obedece uma série sequencial e lógica de atividades que convergem para a obtenção de resultado final, ou seja, a determinação do preço de venda a ser praticado no mercado. Muitas pessoas entendem que a margem de lucro incide sobre o seu preço de custo. Por exemplo, compre um produto por R$50 e a pessoa imagina assim: eu quero ter 100% de lucro, então eu tenho que vender esse produto por R$100. E na verdade, você não teve 100% de lucro, você teve 50%. Então vamos para frente que eu vou estar esclarecendo melhor essas questões. Eu costumo dividir o processo de formação do preço de venda em 10 etapas, que são essas que estão relacionadas nesse slide. Eu vou pular da etapa 1 a 7 e vamos logo para a oitava, nona e décima, porque não é o nosso foco hoje desse treinamento estar abordando todos esses tópicos. Eu quero que vocês entendam como que se calcula a fórmula markup. Na etapa oitava, diz o seguinte: para estabelecer a margem de lucro, você deve levar em conta o padrão permitido pelo mercado e a necessidade, expectativa de ganho da empresa. Se você for analisar, antes de eu definir minha margem, eu tenho também que fazer uma análise no mercado, pois a margem de lucro que eu colocar pode estar fora da realidade dos meus concorrentes. Posso estar com um preço muito acima do deles, mesmo minha margem de lucro sendo maior, possivelmente eu posso ter prejuízo, devido à demanda, à procura não ser tão grande, certo? Então, antes de você definir a margem de lucro, você tem que avaliar essas situações. Mas no nosso exemplo, no nosso caso, vamos estimar uma margem de lucro de 20%. Lembrando, a margem de lucro incide sobre o processo de venda e não sobre o preço de custo. Essa que é a lógica. Então, markup. Vamos começar com uma pergunta: como chegar ao preço de venda? Para você chegar no preço de venda, de acordo com o markup, tem que aplicar uma taxa de marcação sobre o valor do meu custo, da minha mercadoria ou do meu serviço. Lembrando que a formação do preço não precisa ser só mercadoria. Se eu compro por X, eu tenho que vender por X. Você também pode analisar: eu compro X mercadoria, compro Y mercadoria, compro Z mercadoria, para me aplicar na minha prestação de serviço. Então, quanto que eu devo cobrar pela prestação de serviço? Posso utilizar também a fórmula markup, certo? É bom ressaltar essa questão. Então, essa taxa ela é conhecida por markup. Outra pergunta: como apurar o markup? O que eu falei no começo. A gente pode apurar o markup de duas formas: o markup divisor ou o markup multiplicador. Lembrando que o markup, tanto o divisor como o multiplicador, tem uma fórmula de cálculo diferente, porém o seu resultado é igual, não altera o resultado. Então vamos falar sobre o markup divisor. O markup divisor tem essa fórmula: 100% menos custo de comercialização mais margem de lucro dividido por 100. Essa é a fórmula do markup divisor. Vamos comparar o Max Data. Na tela 30, que é a tela de cadastro de produtos, você pode analisar que aqui tem a parte de custo e aqui tem a parte do preço de venda, certo? Quando diz custos de comercialização, não quer dizer que é o custo da minha mercadoria. O markup ele trabalha sempre em cima de porcentagens. Então, aqui vai incidir tudo porcentagem. Esse custo de comercialização não é o preço, a aquisição. Quando se refere custo de comercialização, é todos esses custos, esses impostos que você vai embutir no seu preço de venda. Por exemplo, custo operacional, tributos federais, PIS, COFINS
IRPJ, outros valores, encargos financeiros, ICMS, contribuição social sobre o lucro líquido, comissão. O PIS e o COFINS são impostos federais, porém não tem como a gente destrinchar todas as possibilidades. Então, outros impostos, fora PIS, COFINS, IR e contribuição, que são impostos federais, outros impostos que for federais, você pode levar em consideração e colocar aqui. Por exemplo, empresa optante pelo Simples Nacional. Pode colocar o percentual que ele paga de imposto aqui. Então, assim, essa aqui é para tentar abranger todas as situações. Tudo que não tiver relacionado aqui for imposto federal, você pode agregar aqui dentro. Porém, na sua formação de preço, você dizer que tem 10% de tributos federais. Se você colocar aqui, ou você colocar aqui, a formação do preço vai dar o mesmo, tá? Não influencia a diferença se é esse campo ou é esse aqui. Quando a gente coloca tributos federais, é só para ficar mais claro você identificar o que você agregou. Mas se eu colocar 10% aqui ou aqui, em qualquer desses campos, vai dar certo também. Então, todo custo de comercialização que ele se refere aqui são essas situações. Depois, menciona margem de lucro. A margem de lucro vai estar aqui. Então, pessoal, se no custo de comercialização eu já somasse todos os percentuais aqui, incluindo margem de lucro, e colocasse tudo aqui dentro, daria certo? Daria. Desde que eu não repetisse essa margem de lucro aqui. Agora, para que você coloca essa margem de lucro destacada aqui, separado do custo de comercialização? Para facilitar um comparativo. Você pode fazer um comparativo de margens. Por exemplo, vou calcular esse produto a 10%. Eu vou calcular outro produto a 20%. Então, na hora que você estiver fazendo o cálculo, vai ficar mais fácil você visualizar o que foi 10% ou o que foi 20%. Vamos imaginar que o custo de comercialização foi de 14,33%, mais 20%, que é o que? Minha margem de lucro. Dá um total de 34,33%. Então, como é que eu vou fazer o cálculo? Vou pegar o 100, a soma das porcentagens, né, do custo de comercialização mais margem de lucro, dá 34,33, e vou dividir por 100, que vai dar 0,6567, que é o que? A taxa de marcação sobre o valor do custo da mercadoria, que é a taxa do markup. Então, aqui ficou bem claro. Utilizando a calculadora, se eu pegar 100 menos 34,33, encontro 65,67. 65,67 dividido por 100 é 0,6567. Essa é a taxa de marcação do markup divisor. Vamos comparar isso aqui com o MaxData. Vou utilizar as mesmas informações, os mesmos valores. Então, meu custo de comercialização é 14,33. Eu vou jogar isso aqui tudo dentro de custo operacional. 14,33%. Beleza. Você pode observar que o markup aqui, o fator, está dando 0,8567. Por quê? Porque eu ainda não coloquei minha margem de lucro. Vou colocar agora minha margem de lucro. Podem observar que o valor do fator markup, 0,6567, bateu com esse slide. Com o quê? Com markup divisor. Então, o MaxData, ele trabalha com markup divisor. Porém, vocês vão ver mais para frente que o resultado tanto do markup divisor vai ser igual ao markup multiplicador. Correto? Então, repetindo, custo de comercialização mais margem de lucro. Todo o meu custo, incluindo os impostos federais, desses campos aqui. Vou estar falando aqui sobre markup
multiplicador. O markup multiplicador, ele é diferente do markup divisor. Como você pode ver aqui, o markup multiplicador, ele tem a seguinte fórmula: 100 dividido pelo markup divisor, que for o resultado dessa anterior, tá? Dividido por 100, que vai dar essa taxa de marcação do markup multiplicador. Então, o que ele fez? Pegou 100, dividiu pela taxa do markup divisor. Tá. Uma pergunta: para mim fazer o multiplicador, eu tenho que encontrar o divisor? Não necessariamente. Se você for analisar, ele é o inverso do markup divisor. No markup multiplicador, está 100 menos 34, 33. No multiplicador, eu posso utilizar essa fórmula aqui também. Inverter. O que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vai para cima. Ficando como 100 menos 34, 33. 100 menos 34, 33. 100 está em cima, aqui estava embaixo. Posso inverter. Nesse momento, se eu pegar 100 dividido por 100 menos 34, 33, vou encontrar 100, 65, 67. O resultado disso aqui é o mesmo valor da fórmula acima. Então, para facilitar o cálculo de vocês, vocês podem utilizar essa fórmula de cálculo, que ele vai ser o quê? Inverso do markup divisor. E eu não precisei encontrar essa taxa de marcação. Por que eu estou explicando as duas fórmulas de markup se o MaxData trabalha com markup divisor? Pois, no momento que você estiver explicando isso para um cliente, às vezes surgem questionamentos. Pode ocorrer do próprio cliente ter já um certo conhecimento sobre o markup e te questionar uma fórmula de cálculo diferente, uma taxa de marcação diferente do que está no MaxData. Porém, o resultado vai ser igual. Então, assim, é bom esclarecer isso para vocês para que possam compreender como que é essa forma de cálculo. Lembrando também que o Sebrae trabalha fórmula markup. Então, podem também acontecer questionamentos sobre isso, sobre o multiplicador divisor e falar de uma forma de cálculo que às vezes vocês não compreendiam, certo? Então, lembrando, 100 menos 34, 33 dividido por 100 no divisor e inverter isso aqui para fazer no multiplicador. Agora estamos na etapa 10, o cálculo do preço unitário de venda. Então, nessa etapa, vamos fazer o preço tanto do markup divisor como do markup multiplicador. Como que vamos fazer isso aqui? Eu estou supondo, nesse exemplo aqui, que o nosso preço de aquisição da mercadoria, por quanto que eu comprei essa mercadoria, foi R$ 88,69. No divisor, eu vou pegar o preço da minha mercadoria que eu comprei, vou dividir pela taxa de marcação que eu encontrei no markup divisor, que é 0,6567. Pode observar aqui. O preço de venda vai dar R$ 135,05. Vamos comparar com o MaxData, R$ 88,69. Podem observar que o valor aqui embaixo deu R$ 135,05. A mesma fórmula. E a taxa de markup foi a mesma que o MaxData trabalhou. O que difere nesse momento do markup multiplicador? Eu vou pegar meu preço também, que eu comprei, de R$ 88,69, e vou multiplicar por 1,5228, que foi o que eu encontrei nessas duas fórmulas de cálculo, que deu o mesmo resultado. Markup multiplicador, R$ 135,05, markup divisor, R$ 135,05, que é a fórmula do mesmo resultado do MaxData. Espero, senhores, ter esclarecido a fórmula de cálculo do preço pelo fator markup. As considerações finais que eu quero deixar a vocês, que para a gestão eficaz de preços, chama atenção para alguns procedimentos. O controle do tempo de execução do seu serviço, quando se trata de serviços, o controle dos seus custos fixos, para que sejam compatíveis com o volume de produção e vendas. Estabeleça a margem de lucros diferenciadas para seus serviços e ou mercadorias. Calcule o ponto de equilíbrio para você ver quanto que você pode vender uma mercadoria onde você não tem nem lucro e nem prejuízo.
O Max Data também trabalha. Daqui, ó, R$ 108. Se eu vender mercadoria por R$ 108,04, eu não tenho nem lucro e nem prejuízo. Agora, se eu quero ter 20% de lucro, eu tenho que vender por R$ 135. Então, nosso treinamento de hoje chegou ao fim. Espero ter contribuído e esclarecido um pouco sobre o fator markup. Qualquer coisa, estou à disposição. Até mais.